Olá, gente, tudo bem? Está começando mais um Humanos por Direito, um programa do Núcleo de Direitos Humanos aqui da Universidade de Cruz Alta. Nosso programa está na 4ª temporada. Nossa conversa de hoje é sobre direito do trabalho e a gente vai conversar com o professor mestre aqui da Universidade de Cruz Alta, Omar Leal de Oliveira, é professor do curso de Direito da disciplina de Direito do Trabalho. Professor, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite, é sempre importante participar de programas da universidade e que verse sobre matérias variadas de direito. Para nós é sempre uma satisfação, né? Estamos sempre à disposição da universidade para qualquer conversa no ramo do direito. A gente que agradece, professor. Vou passar uma informação agora, tanto para o senhor, para quem está em casa, e a gente vai depois debater sobre esse tema. No dia 16 de outubro, a portaria 1129 do Ministério do Trabalho alterou a definição de trabalho escravo, os critérios de autuação e a forma de divulgação da lista suja com o nome dos envolvidos nesse tipo de crime. A gente pode afirmar que a portaria ela fere a proteção e a promoção da dignidade humana, professor, e também se ela fere os direitos fundamentais? Essa é a minha primeira pergunta. Sem sombra de dúvida, esta portaria ela visa inibir a atuação do Ministério do Trabalho na punição daqueles empregadores, se é que dá para chamar de empregadores, que se utilizam da mão de obra escrava, o sistema análogo de escravo. Não tenha dúvida que, se tiver vigência esta portaria, sem sombra de dúvida, a fiscalização sobre o trabalho escravo no Brasil ficará bastante prejudicada, podemos dizer assim. Tanto é verdade que, por questionamento de partidos políticos e de associações de profissionais, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, acabou por suspender a aplicação desta portaria por tempo indeterminado, ou pelo menos até o tempo de apreciação pelo colegiado da Corte Superior. Professor, para quem está em casa e para a gente tornar mais claro essa portaria, quais são as características que ela afeta ao trabalhador diretamente? Ela afeta porque hoje, por exemplo, qualquer condição desumana de trabalho, principalmente as mais graves, como um ambiente inadequado para repouso do trabalhador, uma falta de um refeitório adequado para alimentação, um ambiente insalubre ou condições insalubres onde o trabalhador está alocado para repouso, inclusive, isto são considerados condições análogas de escravo. Com essa portaria, isto não seria caracterizado. Por quê? Com a nova portaria, para a caracterização do trabalho escravo, o Ministério do Trabalho teria que demonstrar que o trabalhador está restringido no seu direito de liberdade de ir e vir e sair do posto de trabalho. Professor, a partir dessa portaria, para quem essas pessoas vão recorrer se elas exigirem algum direito? Bom, elas podem exigir os seus direitos no Ministério, na Justiça do Trabalho. Mas, evidentemente, que a punição como empregador, na questão de empregador que mantém trabalhador na condição análoga de escravo, isso vai ficar difícil, esta punição, porque será muito difícil do Ministério do Trabalho produzir prova sobre esta condição. Como era esta situação antes de 1995. O Ministério do Trabalho muitas vezes apurava condições análogas de escravo, mas como não havia legislação nem embasamento, não podia punir os empregadores que agiam desta forma. O que se quer hoje é o retrocesso aos anos 90, lá onde era possível manter trabalhadores nesta condição, ou seja, em condição análoga de escravo, em ambiente precário de trabalho, sem nenhuma garantia de direito. Professor, eu vou citar exatamente uma afirmação que o senhor fez há poucos instantes sobre esse retrocesso. A efetiva proteção ao trabalhador, ela se concretiza como meio de assegurar ao ser humano um patamar mínimo de dignidade. O senhor falava desse retrocesso. Isso realmente é isso que a gente está vivendo, né? E o senhor vislumbra algo para reverter essa situação? Olha, a reversão desta situação seria que esta portaria efetivamente não entrasse em vigor. Porque se ela entrar em vigor,
provavelmente esses embates vão parar na Justiça do Trabalho quando puder ser aferido, porque nem sempre, né, sem a fiscalização efetiva, a possibilidade de fiscalização efetiva do Ministério do Trabalho, se pode apurar essas condições, né, porque isso, inclusive com a divulgação, porque o problema hoje, né, que apurando essas condições de trabalho escravo, o trabalho análogo à condição de escravo, leva os empregadores a uma lista negra. E o que eles não querem é isso. Então, essas empresas e esses empregadores, eles ficam proibidos de negociar com os entes públicos, né, contratos públicos. Então, eles têm uma restrição no seu CNPJ na sua atuação enquanto empresa, enquanto estiver nesta condição, nesta lista, por manter trabalhador na condição análoga de escravo. Essa era a minha pergunta, qual que era anteriormente as circunstâncias posterior à inserção dos nomes desses contratantes nessa tão famosa lista, né? O que eles querem, na verdade, com esta medida, é impedir que esta lista vá ao ar e dificultar a atuação do Ministério do Trabalho e a apuração destas listas. Quer dizer, né, quanto menos o Ministério do Trabalho tiver interferência ou puder apurar essas condições, melhor para aqueles que mantêm trabalho nessas condições. Então, na verdade, o que se quer é que se deixe como era antes de 1995, até a efetiva atuação do Ministério do Trabalho para a apuração e para a punição daqueles que mantêm trabalhadores na condição análoga de escravo. Então, o que vai sair fora é aquela, né, condição de poder equiparar o trabalhador à condição análoga de escravo, estar trabalhando em condição análoga de escravo. Jornada excessiva, ambiente de trabalho inadequado, né? Muitos trabalhadores a gente vê acomodados em barracas, sem a menor condição de higiene, alimentação, uma série de situações que colocam o trabalhador em condições subhumanas, que hoje não é mais admitido no mundo moderno. Afinal de contas, hoje os empregadores, muitas vezes, são empregadores de proprietários de imensas propriedades rurais e que teriam condições de ter um ambiente de trabalho adequado. E, no entanto, não havendo fiscalização, eles podem manter esses trabalhadores em condições subhumanas e de subemprego, que é o que muitos pretendem hoje com, né, o que se vê que se pretende com essa infeliz medida, né, essa infeliz portaria do Ministério do Trabalho. Professor, a gente pode considerar, a partir da sua última resposta, como agora essa situação, fica totalmente sem fiscalização alguma, fica totalmente à mercê daquilo que para quem abusa dessa nova situação, fazer o que bem entender, né? Olha, se mantida, digamos, se mantida esta portaria, se ela não for revogada ou não for alterada, não tenha dúvida. O que se quer, né, quer dizer, hoje o lobby do empresariado na área rural é esse, junto ao Ministério do Trabalho e Emprego, que eles possam atuar livremente, sem sofrer a autuação e a fiscalização do Ministério do Trabalho e Emprego. O governo já vem atuando, né, no sentido de diminuir recursos para a fiscalização com a atual situação, antes da portaria. E agora nem precisará de recursos, porque será difícil que o Ministério do Trabalho consiga autuar empregadores que mantêm trabalhadores nessas condições análogas de escravo. A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu a portaria do governo e a decisão vale até o caso ser julgado no plenário. O senhor considera que essa liminar pode ter a condição de promover essas possíveis mudanças? E nessa portaria, né, se pode até mesmo isso acontecer ou se ela pode ser revogada? Qual que é a sua opinião em relação a isso? A minha opinião é a seguinte, acho que, né, pelo menos vai se ter que travar uma discussão sobre o assunto. Tem probabilidade da portaria ser revogada, ela não entrar em vigor, não ser aplicada. Mas também tem a possibilidade de, com algumas alterações, ela virá a ser aplicada. Isso tem possibilidade. Mas quais seriam essas alterações? O governo não assinou, ele já assinou com a possibilidade, em função do trancamento pelo STF, né, de modificar algumas coisas, mas o que seriam essas coisas, essas modificações, o que efetivamente será modificado? Até onde?
Então, se efetivamente ela não tem condição de subsistir na atual situação, o ideal seria revogá-la mesmo, deixar como era, né? Para que o Brasil que se diz um país moderno em termos de relações de trabalho, que se querem as relações modernas de trabalho, em relações modernas não se admite mais trabalho escravo, trabalho equiparado à condição análoga de escravo. Exatamente. A gente, no nosso programa Humanos por Direito, a gente conversa sobre diversos assuntos que exatamente entram nesse tema, né? Da gente observar a realidade do país e como ele está se encaminhando, né? E essa decisão volta muitos anos atrás, acaba nos prejudicando a toda a sociedade. E já tem, inclusive, questionamento da ONU a respeito sobre isso, né? Da Organização Internacional do Trabalho, porque, sem dúvida, esta portaria é um retrocesso dos dias de hoje, né? Um país que já foi um dos últimos países a abolir a escravatura, que, na verdade, embora tenha abolido, a gente sabe que ela foi abolida de papel, ainda existe muito trabalho escravo no Brasil. E estamos comentando. Estamos comentando sobre isso, né? E por que modificar? Então, se não tem mais trabalho escravo, qual a necessidade de uma portaria para impedir a fiscalização ou, né, impedir que determinadas situações sejam consideradas trabalho análogo à condição de escravo? Esse é o questionamento. Então, né, se o Brasil já aboliu efetivamente a escravatura, nós não precisaríamos estar falando desse tema aqui. Fica para a gente apenas os questionamentos e a gente continuar observando, né, a nossa justiça e, dentro do possível, fazer os nossos questionamentos, lutar pelos nossos direitos. Exatamente, e aguardar que a solução que venha seja que se mantenha, né, a fiscalização, que é o órgão fiscalizador, que é o Ministério do Trabalho e Emprego, possa fiscalizar esse tipo de relação, porque isso não dá para chamar de relação de emprego, né, porque ela não é uma relação de emprego, ela é uma relação onde, né, não existe empregado, existe uma coisa, né, que seria o escravo e não um empregado do outro polo da relação. Tem um empregador, um suposto empregador, ou o dono do posto de trabalho, e de outro lado alguém considerado escravo e não uma pessoa com dignidade, como diz a Constituição Federal, que a pessoa tem que ser preservada na sua dignidade enquanto pessoa humana. Perfeito, professor. Muito obrigado pelo senhor contar para a gente, esmiuçar esse tema tão importante e esclarecer para a nossa comunidade essa portaria, enfim, essas novas determinações. Eu que agradeço a oportunidade mais uma vez. Nós estamos sempre à disposição, viu? Nosso programa fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência, o seu carinho e a gente tem encontro marcado na próxima semana. Tchau, tchau.